Um ótimo dia a todos que nos acompanham aqui, falando sempre sobre justiça e sobre cidadania. Nós necessitamos conhecer os nossos direitos, exercer os nossos direitos, e inclusive a cidadania, que é um direito de cada um de nós sublime, porque nos permite aprender e contribuir em sociedade. Existem diversas formas de conhecer os nossos direitos. Estudando é a principal delas. Estudando em faculdade, estudando nas escolas, nos cursos em geral. Mas também nós podemos conhecer e refletir a respeito de nossos direitos lendo revistas, jornais, ouvindo bons programas de rádio e inclusive aqui, quando nós estamos juntos refletindo a respeito de direitos e deveres, obrigações, sem nenhuma pretensão de sermos os donos da verdade, mas sim de buscarmos sempre estarmos crescendo e refletindo sobre esses assuntos. Porque na sociedade é natural que aconteçam os conflitos. Não existe uma relação sem conflito. Porque cada pessoa é um ser individual, com seu histórico familiar, com seu histórico de aprendizado no trabalho, nos estudos, com seus filtros internos, ou seja, tudo que vê, tudo que pensa, passa por aquele conteúdo que já tem. O nosso cérebro, já dizem os cientistas, funciona por associação e comparação. Então, tudo que nós vemos, nós administramos com os nossos conteúdos internos. E aí, quando entramos em contato com outra pessoa que pensa diferente de nós e não tem obrigação nenhuma de pensar igual a nós, aí os conflitos muitas vezes se instalam. Conflitos em relação a pessoas que convivem como marido, mulher, pais, filhos, irmãos, conflitos com colegas de trabalho, conflitos de alguém que quer cobrar algo de outra pessoa, algum valor. Enfim, os conflitos existem, são muitos, e não por acaso o Poder Judiciário está abarrotado de processos. Por mais que se estruture, por mais que trabalhe criando novas varas e ampliando as possibilidades, inclusive com câmaras de conciliação, com centrais de conciliação, infelizmente, ainda existe um número imenso de processos na mão de poucos juízes, por isso que demora-se muito para que os processos sejam analisados e julgados. Pensando nisso, no Brasil e em outros países também, tem-se privilegiado a prática da busca pela conciliação extraprocessual. O que significa isso? Antes de entrar na justiça, qualquer pessoa pode buscar câmaras privadas de mediação e conciliação. É possível que, por exemplo, uma construtora, quando ela está aí construindo suas casas ou seu prédio e fazendo contratos com as pessoas que compram ali os seus imóveis, é possível que dentre as cláusulas do contrato esteja uma previsão de que os conflitos eventualmente que possam ocorrer nessa relação entre a construtora e o adquirente serão resolvidos em Câmara de Mediação e Conciliação. O que significa isso? Neste caso, não será necessário aquela pessoa que está adquirindo o imóvel e nem a própria construtora levar o caso para a justiça. O que ficar definido nesta Câmara, que ela é profissionalmente, tecnicamente constituída por pessoas que têm capacidade de conciliar, de ouvir cada uma das partes, de opinar da forma correta, tudo muito técnico e imparcial. Então, esses conflitos serão levados para essas câmaras. Isso tem crescido muito no Brasil e é muito bom que assim seja. E mesmo quando a pessoa entra na justiça, a pessoa está com alguma situação que ela busca o Poder Judiciário, a primeira atitude do juiz, depois de receber o pedido dela, é marcar uma audiência de tentativa de conciliação. E geralmente estará presente ali nem o próprio juiz, mas conciliadores tecnicamente preparados para ouvir, deliberar, oportunizar, enfim, mediar. Fazer aquele jogo de cintura profissional que é necessário para que as pessoas consigam entrar num acordo. Um acordo, às vezes, não é tudo o que nós queremos, mas é melhor do que continuar brigando, porque as brigas judiciais demoram anos e quando envolve direito de família, então, magoam as pessoas, sentimentos, os filhos, as crianças são os que mais sofrem. E é muito interessante percebermos que as decisões, os acordos
são homologados pelas próprias câmaras de mediação e valem como título executivo judicial, ou seja, valem como um cheque. Não precisa depois ser homologado pelo juiz, já vale o que está na Câmara. O que a Câmara Privada de Mediação e Conciliação resolver entre as partes, finalizou o acordo, não pode ser questionado nem na justiça mais. Apenas em caso de descumprimento desse acordo, mas não de criar coisas novas nesse acordo. É uma conquista da sociedade, que nós possamos buscar e conhecer as câmaras e buscá-las quando sejam necessárias. Desejamos a todos, portanto, um ótimo dia e muita paz.